No dia seguinte ao funeral do meu marido, cheguei em casa e encontrei minha enteada e a ex-esposa dele dentro da minha casa roubando minhas coisas. A ex me olhou e disse: "Essa casa pertence à filha dele, a única herdeira. Você tem 3 dias para sair daqui." Chamei a polícia na mesma hora. O que elas não sabiam é que meu nome também estava na escritura. Essa é a história de como perdi uma família e ganhei outra. O cheiro de lírios brancos ainda me assombra. Não consigo sentir aquela fragrância doce e enjoativa sem voltar àquele dia terrível, quando vi meu mundo desabar em questão de minutos. Július havia partido na manhã anterior, vítima de um ataque cardíaco fulminante aos 50 anos. Eu ainda não conseguia acreditar que o homem que me beijou antes de sair para o trabalho nunca mais voltaria para casa. O funeral foi uma tortura silenciosa. Sentada na primeira fileira da capela, segurava com força o lenço que ele me deu no nosso primeiro encontro, 10 anos atrás. As lágrimas desciam pelo meu rosto enquanto o pastor falava sobre a bondade de Július, sobre como ele era um pai dedicado e um marido amoroso. Cada palavra era verdadeira, mas doía como uma lâmina. Maia, minha enteada de 17 anos, estava sentada na fileira de trás com sua mãe biológica, Laura. Eu podia sentir os olhares gelados que me direcionavam, mesmo sem me virar para olhá-las. Durante todos esses anos de casamento com Július, tentei construir uma relação com Maia, tratando-a como minha própria filha. Comprei presentes de aniversário, ajudei com lições de casa nos finais de semana que ela passava conosco, cozinhei suas comidas favoritas. Mas Laura sempre esteve lá, sussurrando veneno no ouvido da filha, transformando cada gesto de carinho meu em algo suspeito e manipulador. Laura nunca me perdoou por ter me casado com Július. Ela havia traído meu marido com o chefe, esperando que ele largasse a esposa para ficar com ela. O que ela conseguiu foi a demissão e um divórcio conturbado. Július ficou com a guarda principal de Maia, mas com o tempo começou a dividir mais tempo com a ex-esposa, principalmente porque Maia implorava para morar com a mãe. Aos poucos, minha enteada se afastou de nós, envenenada pelas mentiras que Laura contava sobre mim. Após a cerimônia, as pessoas começaram a se aproximar para dar os pêsames. Vizinhos, colegas de trabalho de Július, alguns parentes distantes. Eu agradecia mecanicamente, ainda em estado de choque. Foi quando Laura e Maia se aproximaram de mim, e eu percebi pelo brilho nos olhos de Laura que algo ruim estava por vir. "Selma", disse Laura, com uma voz falsamente doce. "Quero que saiba que lamentamos muito pela sua perda." Maia estava ao lado da mãe, me olhando com uma frieza que me gelou o sangue. Minha enteada havia crescido nos últimos anos, transformando-se numa jovem bonita, mas havia algo endurecido em seu olhar que me partiu o coração. "Obrigada", murmurei, sem saber o que mais dizer. "Na verdade, precisamos conversar sobre algumas questões práticas", continuou Laura, e sua máscara de simpatia começou a escorregar. "Sobre a casa especificamente." Senti um arrepio percorrer minha espinha. "A casa?" "Bem, agora que Júlio se foi, a casa obviamente pertence a Maia. Ela é a única herdeira dele." Laura sorriu, mas foi um sorriso cruel, cheio de satisfação. "Então você vai precisar fazer os arranjos para se mudar. Eu diria que 3 dias seria um prazo justo." Por um momento, achei que havia ouvido errado. "Como assim?" Maia falou pela primeira vez, com uma voz dura que não reconheci. "Papai morreu. A casa é minha agora. Você não tem direito de ficar lá." Minha mente estava confusa, ainda processando a dor da perda, mas algo em mim se rebelou contra aquela crueldade. "Maia, aquela é minha casa também. Seu pai e eu compramos juntos, reformamos juntos." "Július pagou por tudo", interrompeu Laura. "Você não passa de uma segunda esposa que se aproveitou de um homem recém-divorciado." As pessoas ao redor começaram a notar a tensão, mas eu estava longe demais no túnel da minha dor e raiva para me importar. "Eu não vou sair da minha casa." Laura deu de ombros, como se isso fosse apenas um pequeno inconveniente. "Nosso advogado entrará em contato com você. Mas Maia precisa de um lar. E aquela casa pertencia ao pai dela antes de você aparecer." Elas se viraram e foram embora, deixando-me ali, sozinha, no meio do salão da capela,
cercada pelo cheiro enjoativo dos lírios e pelo murmúrio das pessoas que haviam testemunhado aquela humilhação pública. Não consegui ficar mais nem um minuto naquele lugar. Peguei minha bolsa e saí correndo, deixando para trás o murmúrio indignado dos convidados que haviam testemunhado aquela crueldade. Minha mãe me seguiu até o estacionamento preocupada. Ela havia presenciado toda a cena horrível e estava visivelmente abalada. "Selma, querida, vem comigo", disse ela, segurando meu braço com firmeza. "Você não vai ficar sozinha hoje. Vai dormir na minha casa." "Mãe, eu só quero ir para casa." "Não", ela interrompeu, com aquela voz maternal que não aceitava discussão. "Depois do que acabou de acontecer, você precisa de cuidado. Não é hora de ficar sozinha naquela casa grande processando tudo isso." Segui o carro dela até sua casa do outro lado da cidade, ainda em estado de choque. Passei o resto do dia chorando no sofá familiar da sala, contando para ela em detalhes o que havia acontecido, enquanto ela me fazia chá e segurava minhas mãos. "Que absurdo", disse minha mãe, indignada. "Você tem direitos, Selma. 10 anos de casamento, a casa no nome dos dois. Elas não podem simplesmente te expulsar." Mas eu estava exausta demais para pensar em direitos ou advogados. Só queria que Július estivesse ali para me proteger, como sempre fazia. Passei a noite na casa da minha mãe, numa cama que não era minha, chorando por um futuro que havia sido arrancado de mim sem aviso. No dia seguinte, peguei coragem para voltar à minha casa. Precisava buscar algumas roupas e tentar processar tudo o que estava acontecendo no conforto do meu próprio lar. Quando cheguei à entrada da garagem, vi um carro estacionado na rua, o de Laura. Abri a porta da frente e quase desmaiei com o que vi. Laura e Maia estavam na minha sala. Elas estavam vasculhando tudo, pegando objetos que gostavam e colocando em caixas, jogando outras coisas em sacos de lixo como se fossem descartáveis. "O que vocês estão fazendo na minha casa?", gritei, correndo em direção a elas. Maia estava segurando o vaso de cristal que Július me deu no nosso 2º aniversário de casamento. "Estamos separando as coisas do papai. Obviamente, você não vai precisar delas." "Larguem isso! Vocês não têm direito de estar aqui." Laura se virou para mim com um sorriso maldoso. "Temos todo o direito. Esta casa pertence a Maia agora." "Não, não pertence." Estava tremendo de raiva e desespero. "Meu nome está na escritura também." "Eu comprei esta casa junto com Július." A expressão de Laura mudou ligeiramente, mas ela logo recuperou a compostura. "Isso não importa. Július morreu sem testamento e Maia é a filha dele." "Isso importa sim. Vocês estão cometendo um crime, invasão de propriedade e roubo." Peguei o telefone e disquei para a polícia, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia apertar os números. Laura e Maia me olhavam com desprezo, mas não saíram de lá até os oficiais chegarem. Quando a polícia chegou, tudo mudou. Depois de ver os documentos da casa e ouvir minha versão dos fatos, os oficiais foram bem claros. Laura e Maia estavam cometendo invasão de domicílio e furto. Elas foram detidas ali mesmo, algemadas na minha própria sala. "Isso não vai ficar assim", gritou Laura enquanto era levada para a viatura. "Maia tem direitos." "Eu odeio você." Foram as últimas palavras que Maia me dirigiu naquele dia, o ódio brilhando em seus olhos jovens. Fiquei sozinha na minha casa violada, cercada pelas caixas e sacos de lixo que elas haviam preparado, tentando entender como minha vida havia se tornado aquele pesadelo em tão pouco tempo. Mas pela primeira vez desde o funeral, senti uma fagulha de determinação acender dentro de mim. Eu não iria desistir sem lutar. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e burocracias legais. Contratei um advogado, o Sr. Mitchell, um homem gentil de cabelos grisalhos que me explicou pacientemente todos os meus direitos. A situação era muito mais simples do que Laura havia tentado me fazer acreditar. "Senhora Selma, a casa foi comprada em regime de copropriedade com direito de sucessão automática", explicou ele durante nossa primeira consulta. "Isso significa que, com a morte do seu marido, a senhora automaticamente se tornou proprietária de 100% da propriedade. Maia não tem nenhum direito legal sobre a casa." Senti um alívio tão grande que quase desmoronei ali mesmo no escritório dele. Então elas estavam completamente erradas? Completamente.
E o que elas fizeram, invadir a propriedade e tentar se apropriar dos bens, constitui crime. O Ministério Público já está processando o caso. O processo criminal contra Laura e Maia avançou rapidamente. Elas foram acusadas de invasão de domicílio e tentativa de furto. Eu precisei testemunhar no tribunal, revivendo aqueles momentos horríveis, mas estava determinada a ver justiça sendo feita. Durante o julgamento, ficou claro que Laura havia convencido Maia de que elas finalmente teriam uma casa própria, longe da casa apertada da avó materna, onde moravam desde o divórcio. A fantasia de Laura era se mudar para a minha casa. Quando Julius e eu compramos aquela propriedade juntos para construir nossa nova vida do zero, Laura ficou obcecada com o que considerava a vida que deveria ter sido dela. Ela via nossa casa como um símbolo de tudo o que havia perdido por suas próprias escolhas, e agora acreditava que finalmente poderia reivindicá-la através de Maia. A ré Laura demonstrou premeditação e manipulação, disse o promotor durante seu discurso final. Ela usou a própria filha menor de idade em um esquema para se apropriar ilegalmente de uma propriedade que nunca lhe pertenceu. Maia, sentada no banco dos réus ao lado da mãe, parecia menor e mais assustada a cada dia do julgamento. Várias vezes nossos olhares se cruzaram, e eu via confusão ali, como se ela estivesse começando a questionar tudo o que Laura havia lhe contado. O veredito foi rápido: culpadas. Por Maia ser menor de idade e obviamente influenciada pela mãe, sua sentença foi mais leve: serviço comunitário e acompanhamento psicológico. Laura recebeu uma sentença mais pesada: mais horas de serviço comunitário, uma multa considerável, e ambas ficaram proibidas de se aproximar de mim por ordem judicial. Quando saí do tribunal naquele dia, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Justiça havia sido feita. Mas, estranhamente, não senti a satisfação que esperava. Olhando para trás, vi Maia sendo consolada por sua avó materna, e meu coração apertou. Ela era apenas uma garota que havia perdido o pai e sido manipulada pela mãe. Não era isso que Julius teria querido. Os meses seguintes foram de reconstrução. Voltei para minha casa e, lentamente, comecei a restaurar os danos causados pela invasão. Cada objeto que recoloquei no lugar certo era como um pequeno ato de cura. Voltei ao trabalho na clínica veterinária e meus colegas foram incrivelmente solidários. Mas as noites eram as piores. A casa parecia grande demais e silenciosa demais, sem Julius. Eu havia perdido não apenas meu marido, mas também qualquer chance de ter uma relação com Maia. A garota que eu havia tentado amar como filha agora me odiava, e eu não sabia se isso poderia ser consertado algum dia. 6 meses após o julgamento, eu estava no quintal regando as rosas que Julius havia plantado para mim quando ouvi a campainha tocar. Não esperava ninguém, e meu coração acelerou. Desde o incidente, eu ficava nervosa com visitas inesperadas. Abri a porta e quase caí para trás de surpresa. Maia estava parada na minha varanda, mas parecia diferente. Mais magra, com olheiras profundas e segurando uma mochila surrada. Maia? Sussurrei. Ela me olhou com olhos cheios de lágrimas. Selma, posso entrar? Queria conversar com você. Meu primeiro instinto foi fechar a porta. A medida protetiva ainda estava em vigor, mas algo na expressão dela me fez hesitar. Você não deveria estar aqui. A ordem judicial? Eu sei. As lágrimas começaram a cair pelo seu rosto. Mas não tenho mais para onde ir. Olhei para a rua, procurando o carro de Laura, mas Maia estava sozinha. Abri a porta e a deixei entrar, meu coração batendo forte no peito. O que aconteceu? Perguntei quando nos sentamos na sala. Maia enxugou os olhos com a manga da blusa. Mamãe me expulsou de casa. O quê? Depois que ela descobriu que você realmente era dona da casa, que nós não íamos conseguir morar aqui, ela disse que eu não servia mais para nada. A voz de Maia era pequena, quebrada. Que eu havia falhado com ela, que por minha culpa perdemos a chance de ter uma vida melhor. Senti meu coração se partir. Oh, Maia. Selma, eu preciso te pedir desculpas. Por tudo. Ela me olhou diretamente nos olhos. Você sempre foi boa comigo. Sempre. Mas a mamãe ficava enchendo minha cabeça, dizendo que você estava tentando roubar o amor do papai, que você só queria o dinheiro dele. Eu sei disso agora.
Quando papai morreu, eu estava tão confusa, com tanta raiva. E mamãe disse que finalmente poderíamos ter nossa própria casa, que você não tinha direito a nada. Eu acreditei porque queria acreditar. Maia estava soluçando agora. Mas era tudo mentira, não era? Sentei-me ao seu lado e peguei suas mãos. Maia, você é apenas uma garota. Uma garota que havia perdido o pai e estava sofrendo. Sua mãe se aproveitou disso. Você pode me perdoar? Olhei para aquela jovem quebrada na minha frente e vi não a garota que havia me humilhado no funeral, mas a criança assustada que Július tanto amava. Já perdoei, querida. Há muito tempo. Naquele momento, senti como se uma ferida antiga finalmente começasse a cicatrizar. Maia chorou nos meus braços como não fazia desde criança, e eu a segurei, sussurrando as palavras de conforto que sempre quis poder dizer a ela. Você pode ficar aqui, eu disse finalmente. Seu quarto ainda está do jeito que você deixou. E assim, quase um ano após a morte de Július, Maia voltou para casa. Mas desta vez, ela realmente voltou para casa. Os primeiros meses com Maia de volta foram como aprender uma dança nova. Nós duas estávamos cautelosas, testando os limites dessa nova dinâmica entre nós. Ela havia mudado durante o tempo longe. Estava mais madura, mais independente, mas também mais vulnerável. Os meses morando com Laura após o julgamento a haviam machucado profundamente. Maia me contou aos poucos como haviam sido aqueles meses terríveis. Laura havia se tornado ainda mais amarga após perder o processo, culpando a filha por não ter lutado o suficiente pela casa. A pressão psicológica era constante. Maia era responsável por todos os problemas financeiros da família, por não terem conseguido a casa dos sonhos, por terem que continuar morando com a avó materna em condições apertadas. Ela dizia que eu era uma fracassada, igual ao meu pai. Maia me confessou uma noite, enquanto fazíamos o jantar juntas, que Július havia me mimado demais e por isso eu não sabia lutar pelo que era meu. Meu coração se partia a cada revelação. Július havia sido o pai mais amoroso que eu já conheci, e ouvir Laura distorcer essa memória para machucar Maia era quase insuportável. Mas Maia estava determinada a reconstruir sua vida. Ela havia terminado o ensino médio enquanto estava na casa da avó e conseguiu um emprego numa sorveteria do shopping. Não ganhava muito, mas insistia em contribuir com as despesas da casa. Não precisa, Maia, eu dizia sempre que ela tentava me dar dinheiro. Precisa, sim, ela respondia com uma determinação que me lembrava muito do pai. Quero fazer a minha parte. Durante aqueles meses, começamos a construir algo que nunca tivemos antes, uma relação genuína entre mãe e filha. Não forçada pelas circunstâncias do casamento, não envenenada pela influência de Laura. Era só nós duas, tentando descobrir quem éramos uma para a outra. Maia me contava sobre seus sonhos de fazer faculdade. Ela queria estudar marketing digital, uma área que a fascina há anos. Július sempre falava sobre pagar a faculdade dela, mas com a morte dele e toda a confusão legal, esse plano havia se perdido. Quando mencionei que poderia ajudá-la financeiramente, ela primeiro recusou. Já estou sendo um peso para você, morando aqui. Maia, interrompi pegando suas mãos. Você não é um peso. Você é minha filha. E é isso que pais fazem, ajudam os filhos a realizar seus sonhos. Foi a primeira vez que chamei ela de filha, e vi suas lágrimas brotarem imediatamente. Naquele momento, senti que Július estava ali conosco, sorrindo ao ver sua menina finalmente em casa. Maia começou a faculdade no semestre seguinte, e nossa rotina se estabeleceu naturalmente. Ela estudava de manhã, trabalhava à tarde na sorveteria, e nossas noites eram preenchidas com conversas sobre o dia, ajuda com tarefas da faculdade e os programas de televisão que descobrimos amar juntas. Foi Maia quem sugeriu que eu começasse a sair mais, talvez encontrasse alguém especial. A princípio, resisti à ideia. Július havia sido o amor da minha vida, e a ferida de sua perda ainda estava sensível. Mas Maia insistia gentilmente. Papai não ia querer que você ficasse sozinha para sempre, ela disse uma noite. Ele te amava demais para isso. 2 anos após a morte de Július, Maia me apresentou ao professor John.
Ele dava aulas de tecnologia na faculdade dela e havia se tornado uma figura paterna não oficial para muitos alunos, sempre disposto a ouvir e aconselhar. Maya falava dele há meses, e eu podia perceber o carinho genuíno que ela sentia por ele. Ele me lembra um pouco o papai, ela me disse quando sugeriu que eu fosse a uma palestra que ele daria sobre empreendedorismo digital, mesmo jeito calmo e gentil. John era um homem de 48 anos, professor há mais de 20 anos, divorciado e sem filhos. Quando Maya nos apresentou após a palestra, senti uma conexão imediata. Não era a paixão avassaladora que senti por Julius quando éramos mais jovens, mas algo mais suave e reconfortante. Começamos a nos encontrar para café, depois para jantar, e lentamente uma amizade se transformou em algo mais profundo. John era paciente com minha cautela, compreensivo sobre minha ainda recente viuvez, e tinha uma maneira gentil de me fazer rir que eu não experimentava há anos. Maya estava radiante ao ver nossa aproximação. Vocês combinam perfeitamente, ela disse depois de John ter jantado conosco pela primeira vez. E ele gosta muito de você, Selma, dá para ver nos olhos dele. Quando John e eu decidimos morar juntos, quase um ano depois de nos conhecermos, foi Maya quem insistiu que ele se mudasse para nossa casa. Esta é a nossa casa, ela disse. A casa da nossa família. John faz parte dessa família agora. Ver Maya florescer naqueles anos foi uma das maiores alegrias da minha vida. Ela estava se saindo bem na faculdade, havia sido promovida no trabalho para uma posição de gerência e, mais importante, estava se tornando uma jovem mulher confiante e carinhosa. Ela finalmente tinha a figura materna estável que sempre mereceu. Sabe, ela me disse numa manhã de domingo, enquanto tomávamos café da manhã na cozinha. Ela, eu e John. Pela primeira vez na vida, eu entendo o que significa ter uma mãe de verdade. John sorriu e apertou minha mão sobre a mesa. Sua madrasta é uma mulher especial, Maya. Não, Maya corrigiu, me olhando com tanto amor que meus olhos se encheram de lágrimas. Ela não é apenas minha madrasta, ela é minha mãe. De verdade. Naquele momento, senti que o ciclo finalmente havia se completado. A menina que eu sempre quis amar como filha, finalmente me deixava amá-la, e em troca me dava o título que sempre desejei. Mãe. A formatura de Maya na faculdade foi um dos dias mais orgulhosos da minha vida. Vê-la atravessar o palco para receber o diploma, linda e confiante, me fez lembrar de como Julius ficaria feliz. John segurou minha mão durante toda a cerimônia, e quando Maya acenou para nós da plateia, gritou tão alto quanto qualquer pai orgulhoso. Após a formatura, Maya conseguiu um ótimo emprego numa empresa de marketing digital. Ela havia se destacado durante os estágios e foi contratada com um salário que a deixou eufórica. Finalmente estava se tornando verdadeiramente independente, e eu nunca me senti tão orgulhosa. Foi nessa época que ela começou a namorar David, um colega de trabalho 3 anos mais velho que ela. David era um jovem gentil e ambicioso, de uma família bem estabelecida. Quando Maya o trouxe para jantar conosco pela primeira vez, John e eu aprovamos imediatamente. Ele me trata como uma princesa. Maya me confidenciou depois que David foi embora. Mas não de uma forma condescendente, sabe? Ele me respeita, valoriza minhas opiniões. O namoro evoluiu rapidamente para algo sério. David vinha jantar conosco regularmente, e era óbvio que ele não estava apenas apaixonado por Maya, mas também genuinamente carinhoso com nossa família. Ele chamava John de Senhor John com respeito e sempre me agradecia efusivamente pela comida. Quando David pediu Maya em casamento, depois de 2 anos de namoro, ela veio correndo me contar antes mesmo de responder a ele. Selma, ele me pediu em casamento! Ela gritou, irrompendo pela porta da cozinha onde eu estava preparando o jantar. E o que você respondeu? Perguntei, largando a colher e me virando para ela. Ainda não respondi. Queria contar para você primeiro. Dizer para ele que preciso da bênção da minha mãe. Mãe. Ela havia me chamado de mãe naturalmente, sem pensar 2 vezes, e meu coração se encheu de uma alegria tão pura que mal consegui falar. Oh, minha querida, disse-a abraçando forte. É claro que vocês têm minha bênção. David é um jovem maravilhoso. O casamento foi marcado para o outono seguinte, e Maya me pediu para ser sua dama de honra.
Você é a única mãe que eu realmente tive, ela disse quando me fez o pedido. Quero você ao meu lado no altar. Durante os preparativos do casamento, houve apenas uma sombra sobre nossa felicidade: a questão de Laura. Maia não havia falado com a mãe biológica desde que foi expulsa de casa anos atrás, mas alguns familiares distantes sugeriram que talvez ela devesse convidar Laura para o casamento. Ela é sua mãe, afinal, disse uma tia de Maia durante uma reunião de família. Maia foi enfática. Laura me deu à luz, mas Selma me criou. Selma me ensinou o que é amor incondicional. Laura não vai estar no meu casamento. A decisão estava tomada, e eu apoiei Maia completamente. John seria quem a levaria até o altar. Ele havia se tornado uma figura paterna para ela, e ela queria que ele tivesse essa honra. O dia do casamento foi absolutamente mágico. Maia estava deslumbrante no vestido branco, irradiando felicidade. Quando John a levou até o altar e colocou sua mão na de David, vi lágrimas de alegria nos olhos dele. Ele havia chegado às nossas vidas no momento certo para ser o pai que Maia merecia ter naquele momento especial. Como dama de honra, fiquei ao lado de Maia durante toda a cerimônia, segurando seu buquê e enxugando suas lágrimas de felicidade. Quando o pastor perguntou se alguém tinha objeções ao casamento, meu coração acelerou por um segundo, temendo que Laura pudesse aparecer para causar problemas. Mas o silêncio foi total e respeitoso. A festa foi perfeita. Maia e David dançaram a valsa nupcial com tanto amor que não havia um olho seco na sala. Quando chegou a hora da dança tradicional entre a noiva e o pai, Maia me procurou com os olhos. "Posso dançar com minha mãe?" ela perguntou ao DJ, que imediatamente colocou uma música mais lenta. Dançamos juntas no meio da pista e Maia sussurrou no meu ouvido: "Obrigada por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu não merecia." "Você sempre mereceu amor, Maia," respondi. "Sempre." 2 semanas após o casamento, enquanto Maia e David estavam na lua de mel no Caribe, recebi uma ligação que não esperava. Era Laura. "Selma? Sou eu, Laura." Fiquei em silêncio, processando a surpresa de ouvir aquela voz após tantos anos. "Soube que Maia se casou," continuou ela, com uma voz que tentava soar casual, mas falhava miseravelmente. "Com um rapaz de família muito rica, pelo que ouvi dizer." "O que você quer, Laura?" "Quero falar com minha filha. Pensei que talvez, agora que ela está estabelecida, pudéssemos conversar." Interrompi antes que ela pudesse continuar. "Maia deixou bem claro que não quer contato com você. Ela tomou essa decisão por si mesma." "Mas eu sou a mãe dela. Tenho direitos." "Você perdeu qualquer direito quando expulsou sua própria filha de casa porque ela não conseguiu roubar minha propriedade para você." Houve silêncio do outro lado da linha. Depois Laura disse, com veneno na voz: "Você sempre foi uma intrometida, Selma. Sempre quis roubar minha família." "Eu nunca roubei nada, Laura. Você que abandonou sua família quando traiu Julius e abandonou Maia quando ela mais precisava de você. Eu apenas estava lá para pegá-los quando caíram." Desliguei o telefone e bloqueei o número, mas sabia que Laura não desistiria facilmente. 2 semanas depois, Maia me ligou furiosa. "Selma, você não vai acreditar no que aconteceu." "O que foi, querida?" "Laura apareceu aqui na minha empresa hoje, na frente de todos os meus colegas, fazendo um escândalo, dizendo que sou uma filha ingrata que abandonou a própria mãe." Senti minha raiva ferver. "O que você fez?" Chamei a segurança e mandei ela embora, mas antes disse algumas verdades para ela. A voz de Maia estava firme, resoluta. Disse que ela nunca foi mãe para mim, que os 17 anos que passei com ela não se comparam aos poucos anos que passei com você, que ela me usou como uma arma contra você e contra o papai, e que quando não servi mais para os propósitos dela, me descartou como lixo. E o que ela disse? Tentou chorar, dizer que estava arrependida, que sempre me amou. Mas eu não acreditei numa palavra. Sabe por que ela voltou agora, não sabe? Porque descobriu que David vem de uma família rica. Ela quer se aproveitar da minha situação financeira. Meu coração inchou de orgulho ao ouvir Maia falar com tanta clareza sobre a situação. "Estou orgulhosa de como você lidou com isso. Aprendi com a melhor mãe do mundo," ela disse, e eu podia ouvir o sorriso na voz dela. "Laura pode tentar o que quiser.
Minha família sou eu, você, John e David. E se ela não aceitar isso, problema dela. Nos meses seguintes, Maya e David se estabeleceram em sua nova vida de casados. Eles compraram uma casa adorável a 20 minutos da nossa, e nossas famílias se tornaram ainda mais próximas. John e eu íamos jantar lá toda sexta-feira, e eles vinham almoçar conosco todos os domingos. Quando Maya me ligou numa manhã de primavera, quase um ano após o casamento, para dizer que estava grávida, chorei de alegria. "Vou ser avó!" gritei para John, que estava tomando café na cozinha. Ele veio correndo e pegou o telefone para parabenizar Maya também. "O bebê vai ter os melhores avós do mundo", disse Maya rindo. "Vovó Selma e vovô John." Vovó. A palavra soou como música aos meus ouvidos. Depois de tantos anos desejando ser mãe para Maya, agora eu seria a avó do bebê dela. A vida havia me dado muito mais do que eu jamais sonhei. A gravidez de Maya foi tranquila e cheia de alegria. John e eu a acompanhamos em várias consultas médicas, compramos roupinhas de bebê e transformamos um dos quartos da casa deles em um berçário perfeito. David estava radiante com a perspectiva de ser pai, e Maya florescia com aquele brilho especial das futuras mamães. Durante todo esse período, não houve mais notícias de Laura. Era como se ela tivesse finalmente entendido que havia perdido a filha para sempre, e que suas tentativas de se inserir na vida de Maya apenas fortaleciam nossa família ao invés de dividi-la. Meu neto nasceu numa manhã ensolarada de outono. Noah Julius, em homenagem ao avô que nunca conheceria, mas cujo amor havia sido fundamental na construção da família que ele estava se juntando. Quando segurei aquele bebezinho pela primeira vez, com Maya cansada mas feliz na cama do hospital e David ao lado dela com lágrimas nos olhos, senti que o círculo havia se completado perfeitamente. Julius havia me dado Maya e agora Maya estava me dando Noah. "Obrigada, mãe", Maya sussurrou enquanto eu segurava o bebê. "Por tudo. Por ter me amado quando eu não soube aceitar esse amor. Por ter me perdoado quando eu não merecia perdão. Por ter sido a mãe que eu sempre precisei." "Obrigada, minha filha", respondi beijando sua testa. "Por ter me deixado ser sua mãe. Por ter me dado a maior alegria da minha vida." John, que estava documentando tudo com a câmera, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. "Julius estaria tão orgulhoso", ele disse, "de você, Maya, de tudo o que construímos juntos." Nos anos que se seguiram, nossa família continuou crescendo e se fortalecendo. Noah se tornou o centro das nossas vidas, uma criança alegre e carinhosa que adorava passar os finais de semana na casa dos avós. Maya e David tiveram mais 2 filhos, uma menina chamada Julia e outro menino, Michael. Laura fez mais algumas tentativas patéticas de se aproximar da família, especialmente depois que soube dos netos. Mas Maya estava irremovível em sua decisão, e nós a apoiávamos completamente. As crianças cresceram conhecendo apenas uma avó, eu, e apenas um avô, John, que elas adoravam e que as tratava como se fossem seus próprios netos biológicos. Uma tarde, enquanto observava John brincando no quintal com Noah, agora com 5 anos, Julia com 3 e Michael ainda bebê no meu colo, Maya se sentou ao meu lado na varanda. "Sabe o que eu estava pensando?" ela disse, observando a cena com um sorriso. "O quê?" "Que Laura perdeu tudo isso. Ela poderia ter tido uma família maravilhosa, netos que a adorassem, uma filha que a respeitasse, mas escolheu o rancor, a manipulação, a ganância. E no final, ficou com nada. Olhei para minha filha, porque era isso que ela era, minha filha em todos os sentidos que importavam, e vi a mulher sábia e compassiva que ela havia se tornado. Às vezes me dá pena dela", continuou Maya. "Ela está sozinha, ainda morando com minha avó materna, sem nunca ter conseguido reconstruir a vida. Mas depois lembro de como ela me tratou quando papai morreu, como tentou me usar para machucar você, e a pena passa. O karma tem uma forma engraçada de funcionar", disse, ajeitando Michael nos meus braços. "Laura passou anos tentando destruir nossa família, e no final apenas fortaleceu nossos laços. E olha só o que ganhamos." Maya apontou para John, que agora estava ensinando Noah a jogar bola, enquanto Julia tentava imitar os movimentos do irmão. Naquele momento, John olhou para nós e acenou.
seu rosto iluminado pela alegria pura de estar cercado pela família que escolheu amar. Ele nunca tentou substituir Julius na memória de Maya. Pelo contrário, sempre honrava a memória do pai dela e ensinava às crianças sobre o avô que havia partido antes delas nascerem. Sabe, disse Maya se levantando para pegar Michael de mim. Tenho uma confissão a fazer. Qual? Quando eu era pequena e você e papai se casaram, eu odiava a ideia de ter uma madrasta. Achava que você ia tentar substituir minha mãe. Agora percebo o quão errada eu estava. Ela fez uma pausa, olhando para os filhos brincando. Você nunca tentou substituir Laura. Você apenas foi você, amorosa, paciente, dedicada. Você me mostrou o que uma mãe verdadeira faz. Ama incondicionalmente, perdoa sempre e está lá nos momentos bons e ruins. Lágrimas brotaram nos meus olhos. Maya. Não, deixe eu terminar. Laura me gerou, mas você me criou para ser a mulher que sou hoje. Você me ensinou valores, me apoiou nos meus sonhos, me perdoou quando cometi erros terríveis. Você é minha mãe verdadeira, e seus netos vão crescer sabendo o quanto a vovó Selma é especial. Naquele entardecer, enquanto nossa família se reunia ao redor da mesa de jantar, John e eu, Maya e David, e as 3 crianças fazendo a bagunça alegre que apenas crianças pequenas conseguem fazer. Olhei ao redor e vi tudo o que Julius havia desejado para nós. Uma família unida pelo amor, não apenas pelo sangue. Crianças crescendo em um lar cheio de riso e carinho. Uma esposa que havia encontrado a paz após a perda e uma filha que finalmente conhecia o amor incondicional de uma mãe verdadeira. Laura havia perdido tudo isso por causa da sua própria amargura e ganância. Ela havia escolhido o caminho da destruição e, no final, destruiu apenas suas próprias chances de felicidade. Enquanto isso, nossa família havia crescido e florescido, construída sobre a base sólida do amor verdadeiro e do perdão. Quando estávamos nos despedindo naquela noite, Noah me abraçou forte e disse: Vovó Selma, você é a melhor vovó do mundo inteiro. E vocês são os melhores netos do mundo inteiro, respondi, beijando sua testa. Depois que todos foram embora, John e eu ficamos na varanda, observando as estrelas e refletindo sobre o quão abençoados éramos. Julius ficaria orgulhoso, John disse, pegando minha mão. Sim, concordei. Ele sempre quis que Maya tivesse uma família amorosa, e agora ela tem. E você? John perguntou, me olhando com aquele sorriso gentil que me apaixonei há tantos anos. Você está feliz? Olhei para a casa onde havíamos construído tantas memórias bonitas, pensei nos netinhos brincando no jardim, na filha que finalmente me aceitou como mãe, no homem maravilhoso que havia escolhido amar nossa família bagunçada, mas perfeita. Mais feliz do que jamais pensei ser possível, respondi, e era absolutamente verdade. A família que eu havia escolhido amar e que finalmente havia me escolhido de volta era tudo o que eu sempre quis. E nem toda a amargura de Laura no mundo poderia tirar isso de nós. No final, o amor sempre vence. E nós éramos a prova viva disso. Se você chegou até aqui, muito obrigada por ter acompanhado essa jornada comigo. Essa história me ensinou que família verdadeira não é sobre sangue, é sobre quem escolhe ficar ao seu lado nos momentos mais difíceis. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias para vocês. E se inscreve no canal, porque tenho muitas outras histórias de superação para compartilhar. Lembra sempre, o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima.